Quando falamos de craques que surgiram da Kings League, um nome brasileiro se destaca não apenas pelos números impressionantes, mas pela consistência e pela capacidade de decidir partidas nos momentos mais importantes. Felipe Pinheiro, mais conhecido como Lipão. Para quem acompanha o torneio criado por Gerard Piquet em 2023, que revolucionou o futebol 7 ao misturar regras inovadoras com a presença de streamers e ex-jogadores como presidentes de equipes, Lipão se tornou sinônimo de eficiência ofensiva. A Kings League nasceu como uma proposta ousada de reinventar o futebol em formato reduzido, com partidas de 2 tempos de 20 minutos, cartas especiais que podem mudar o rumo do jogo e uma abordagem totalmente voltada por entretenimento e as redes sociais. O que começou na Espanha rapidamente se expandiu para outros países, incluindo o Brasil, onde a modalidade encontrou terreno fértil em um país apaixonado por futebol em todas as suas variações. Felipe Pinheiro emergiu nesse cenário como um dos artilheiros mais letais e assistentes mais criativos entre todos os brasileiros que disputaram a competição. Seus números impressionam. Dezenas de gols marcados, assistências decisivas e participações diretas em praticamente todos os triunfos de sua equipe. Mas mais do que estatísticas, Lipão representa uma geração de jogadores que encontrou na Kings League uma oportunidade real de brilhar, de ganhar visibilidade e de transformar talento em reconhecimento profissional. Sua trajetória até chegar ao topo da Kings League, porém, não foi construída da noite para o dia. É uma história que envolve anos de dedicação em campos menores, adaptações táticas, escolhas difíceis e a persistência característica de quem nunca desistiu do sonho de viver do futebol, mesmo quando os caminhos tradicionais pareciam fechados. Felipe Pinheiro nasceu e cresceu no Brasil, em uma época em que o futebol de várzea e as peladas de bairro ainda eram a principal porta de entrada para meninos que sonhavam em se tornar jogadores profissionais. Diferente de muitos craques que tiveram acesso desde cedo às categorias de base de grandes clubes, a realidade de Lipão foi construída nos campos de terra batida, nas quadras de futsal improvisadas e nos campeonatos de bairro que revelam tantos talentos Brasil afora. Como acontece com milhares de garotos brasileiros, o futebol entrou na vida de Felipe muito antes de qualquer perspectiva profissional. Era uma paixão natural, algo que fazia parte do cotidiano, das brincadeiras após a escola, dos finais de semana com os amigos. Mas havia algo diferente nele. Uma habilidade natural para finalizar jogadas, um timing especial para aparecer na hora certa e uma visão de jogo que chamava atenção mesmo nos ambientes mais informais. Os primeiros passos de Lipão no futebol organizado vieram através do futsal, modalidade que no Brasil serve como base técnica fundamental para a formação de jogadores. Foi nas quadras que ele desenvolveu o controle de bola em espaços reduzidos, a capacidade de tomar decisões rápidas sob pressão, e aquela malícia característica de quem aprende a jogar com pouco espaço e muita marcação. O futsal brasileiro tem essa particularidade. Exige criatividade constante, obriga o jogador a ser versátil e pune duramente quem não consegue pensar rápido. Muito suor em times pequenos, muita dedicação sem holofotes, muita persistência quando os resultados demoravam a aparecer. A realidade financeira de quem tenta seguir carreira no futebol fora dos grandes centros ou sem o amparo de clubes estruturados é sempre desafiadora. Treinos que dependem de mensalidades que às vezes a família mal consegue pagar, deslocamentos longos para jogos e campeonatos, equipamentos que precisam durar muito além do tempo ideal. Cada oportunidade de jogar é conquistada com sacrifício, e cada pequena vitória representa o esforço coletivo de uma família que acredita no talento do filho. A transição da paixão infantil para a busca profissional acontece em um momento específico da vida de todo jogador, quando o talento deixa de ser apenas diversão e passa a ser encarado como uma possibilidade real de carreira. Para Felipe Pinheiro, esse momento veio através do futsal competitivo, onde começou a acumular experiência em campeonatos regionais e torneios que, embora não tivessem a visibilidade do futebol de campo tradicional, eram extremamente competitivos. O futsal brasileiro, especialmente fora do eixo das grandes ligas profissionais, funciona como um ecossistema próprio. Há times em cada cidade, campeonatos organizados por federações municipais e estaduais e uma infinidade de jogadores talentosos disputando espaço. É um ambiente onde a técnica individual precisa se combinar com inteligência tática, onde não basta ser habilidoso se você não souber trabalhar em equipe, defender quando necessário e entender os diferentes momentos de uma partida. Lipão se destacou justamente por essa versatilidade. Não era apenas um finalizador nato, embora suas estatísticas de gol sempre chamassem a atenção. Ele tinha a capacidade de ler o jogo, de aparecer nos espaços certos, de criar jogadas para os companheiros quando a marcação se concentrava nele. Essas características o tornaram um jogador valioso em qualquer time que defendeu, mesmo quando os recursos eram limitados e as condições de treino estavam longe do ideal. Como muitos jogadores que seguem carreiras fora dos holofotes principais,
Felipe provavelmente enfrentou momentos de incerteza sobre continuar investindo no sonho do futebol. O Brasil produz talentos em quantidade impressionante, mas as oportunidades reais de viver profissionalmente do esporte são relativamente poucas quando comparadas ao número de jovens que tentam. Cada temporada sem um contrato relevante, cada campeonato que termina sem propostas concretas, representa um teste de resiliência e paixão pelo jogo. O que mantém jogadores como Lipão no caminho é uma combinação de amor genuíno pelo futebol e uma teimosia saudável, a recusa em aceitar que o talento não vai encontrar seu espaço. Ele continuou jogando, aprimorando suas características, adaptando-se a diferentes sistemas táticos e técnicos que passaram por sua carreira. Cada jogo era uma oportunidade de provar seu valor. Cada gol marcado era mais um argumento a favor da continuidade. A experiência acumulada nesses anos de futsal e futebol em níveis regionais construiu não apenas o jogador tecnicamente capacitado, mas também o profissional mentalmente preparado para aproveitar oportunidades quando elas surgissem. Lipão aprendeu a lidar com pressão em finais decisivas, desenvolveu a frieza necessária para cobrar penalidades em momentos cruciais e entendeu a importância de ser um companheiro de equipe confiável, alguém em quem os treinadores podiam depositar confiança nos momentos mais difíceis. O surgimento da Kings League representou uma revolução no cenário do futebol em formato reduzido. Quando Gerard Piquet anunciou o projeto em 2023, combinando regras inovadoras do futebol 7 com a presença de streamers, influenciadores e ex-jogadores como presidentes de equipes, muitos no mundo do futebol tradicional foram céticos. Mas para jogadores como Felipe Pinheiro, que vinham de anos batalhando em modalidades menos prestigiadas, a Kings League surgiu como uma oportunidade genuína de visibilidade e reconhecimento. A expansão da Kings League para o Brasil, criando a Kings League Brasil, abriu portas para talentos locais que dominavam o futsal e o futebol 7, modalidades extremamente populares no país, mas que tradicionalmente recebem menos atenção midiática que o futebol de campo. De repente, havia uma competição profissional, transmitida para milhões de pessoas, com produção de alto nível e presença massiva nas redes sociais, focada exatamente nas habilidades que jogadores como Lipão haviam desenvolvido ao longo dos anos. O processo de seleção para a Kings League Brasil envolveu drafts, convites diretos e indicações de presidentes de times, que buscavam montar elencos competitivos. Cada presidente tinha liberdade para escolher jogadores que se encaixassem em sua filosofia de jogo e que pudessem se tornar rostos de suas equipes nas redes sociais. Para muitos jogadores vindos do futsal e do futebol amador, essa era a chance de finalmente jogar em um ambiente profissional, com estrutura, visibilidade e remuneração adequada. Felipe Pinheiro chegou à Kings League trazendo consigo toda a experiência acumulada nos anos de futsal competitivo. Sua adaptação às regras específicas da competição foi rápida, algo esperado de alguém que passou a vida jogando em espaços reduzidos e com pressão constante de marcação. As regras da Kings League, com cartas especiais que podem dar vantagens temporárias, penalidades diferenciadas e tempos de jogo dinâmicos, exigem dos atletas não apenas qualidade técnica, mas também capacidade de adaptação rápida e inteligência tática aguçada. A transição para o formato da Kings League também significava lidar com um nível de exposição completamente diferente do que Lipão estava acostumado. Cada jogo era transmitido ao vivo, cada lance era analisado e compartilhado nas redes sociais. Cada gol ganhava repercussão imediata. Para um jogador que havia passado anos jogando em quadras com público limitado, de repente estar sob os holofotes de milhares de espectadores simultâneos representava um desafio extra além do campo. Mas Felipe demonstrou desde o início que estava preparado para esse momento. Sua postura em campo, a confiança com que finalizava jogadas importantes, a capacidade de manter a calma em momentos decisivos, tudo indicava que aqueles anos de preparação silenciosa finalmente encontravam o palco adequado. A Kings League não estava apenas oferecendo uma oportunidade profissional, estava validando uma carreira inteira construída longe dos holofotes principais do futebol brasileiro. Quando Felipe Pinheiro entrou em campo pela primeira vez na Kings League Brasil, poucos imaginavam que ele se tornaria um dos maiores protagonistas estatísticos da competição. Mas bastaram algumas rodadas para que seu nome começasse a aparecer consistentemente entre os artilheiros e assistentes, provando que sua presença não era apenas um acaso, mas resultado de talento, preparação e mentalidade vencedora. Os números de Lipão na Kings League impressionam pela consistência. Enquanto muitos jogadores têm momentos de brilho alternados com partidas discretas, Felipe manteve uma média de participação ofensiva extraordinária ao longo de toda a temporada. Gols em momentos decisivos, assistências que mudaram o rumo de partidas complicadas e uma presença constante entre os melhores jogadores de cada rodada construíram sua reputação como um dos brasileiros mais eficientes do torneio. Seu estilo de jogo combina a malícia técnica desenvolvida nos anos de futsal com uma inteligência tática apurada. Lipão não é apenas um finalizador oportunista que aparece na área para concluir jogadas criadas por outros.
Ele participa ativamente da construção das jogadas, tem capacidade de carregar a bola em progressões importantes e sabe exatamente quando acelerar ou desacelerar o ritmo da partida, conforme as necessidades táticas do momento. Uma característica que chama atenção em Felipe é sua versatilidade posicional. Na Kings League, onde a fluidez tática é fundamental devido ao espaço reduzido e à velocidade do jogo, jogadores que conseguem atuar em diferentes funções ofensivas são extremamente valiosos. Lipão pode atuar como referência central no ataque, como segundo atacante criando espaços para companheiros, ou mesmo recuando para participar da construção de jogadas mais elaboradas, quando a equipe precisa segurar a posse de bola. As finais e jogos decisivos foram palcos onde Felipe Pinheiro brilhou com particular intensidade. Há algo em jogadores verdadeiramente especiais que os faz crescer quando a pressão aumenta, quando o resultado está em jogo e quando não há espaço para erro. Lipão demonstrou repetidamente essa característica, aparecendo nos momentos cruciais, com gols, assistências ou jogadas que mudavam a dinâmica das partidas mais importantes. O reconhecimento de seu talento transcendeu as fronteiras da Kings League Brasil. Ícones do futebol mundial que acompanham a competição, incluindo embaixadores e personalidades ligadas ao torneio, fizeram elogios públicos ao nível técnico demonstrado por jogadores como Felipe. Esse reconhecimento externo valida não apenas a qualidade individual, mas também o nível competitivo da Kings League como um todo, mostrando que a competição está revelando talentos genuínos que mereceriam espaço em qualquer modalidade do futebol. Nas redes sociais, os lances de Lipão ganham repercussão orgânica. Seus gols são compartilhados, suas jogadas são analisadas, e sua presença constante entre os destaques de cada rodada construiu uma base de fãs que acompanha especificamente seu desempenho. Em um torneio onde a presença digital é tão importante quanto o desempenho em campo, Felipe conseguiu se destacar também nesse aspecto, tornando-se um dos jogadores mais reconhecidos e celebrados da competição. A parceria com companheiros de equipe também merece destaque. O futebol, especialmente em formatos reduzidos como a Kings League, depende fundamentalmente de entrosamento e química entre os jogadores. Lipão demonstrou capacidade de construir conexões efetivas com diferentes parceiros de ataque, entendendo os movimentos uns dos outros e criando automatismos que resultam em jogadas ensaiadas e finalizações precisas. Felipe Pinheiro representa muito mais do que apenas números impressionantes em uma competição de futebol 7. Sua trajetória simboliza a validação de um caminho alternativo no futebol brasileiro, mostrando que talento e dedicação podem encontrar reconhecimento mesmo fora das rotas tradicionais das grandes academias e clubes estabelecidos. Para uma geração de jogadores que passou anos atuando em modalidades como futsal, futebol society e torneios regionais sem grande visibilidade, o sucesso de Lipão na Kings League funciona como prova de que essas experiências têm valor real. As habilidades desenvolvidas nas quadras de futsal, a resistência mental construída em anos de competições sem holofotes, a capacidade técnica aprimorada em espaços reduzidos, tudo isso encontra aplicação direta e altamente competitiva em um torneio moderno e profissional. O impacto de jogadores como Felipe vai além do entretenimento imediato. Eles estão ajudando a construir credibilidade para a Kings League como uma competição séria, onde talentos genuínos podem brilhar e serem reconhecidos. Cada performance consistente, cada jogo decidido com qualidade técnica, cada demonstração de profissionalismo em campo contribui para que o torneio seja visto não como uma simples atração de entretenimento, mas como uma plataforma legítima para carreiras profissionais no futebol. A exposição conquistada através da Kings League também abre portas para outras oportunidades. Jogadores que se destacam no torneio ganham visibilidade que pode resultar em convites para outras competições, propostas de times em diferentes modalidades e reconhecimento que transcende as fronteiras do futebol 7. No caso de Lipão, seu desempenho consistente o coloca no radar de quem busca talentos para diferentes projetos no universo do futebol em formato reduzido. Há também um aspecto inspiracional importante na história de Felipe. Para jovens jogadores que estão começando agora, que treinam em condições difíceis, que não têm acesso às estruturas dos grandes clubes, ver alguém como Lipão alcançar destaque através de talento e persistência oferece esperança concreta. Mostra que existem múltiplos caminhos para o sucesso no futebol, e que a paixão pelo jogo, combinada com dedicação consistente, eventualmente encontra seu espaço. A Kings League, com sua proposta inovadora e sua capacidade de gerar engajamento massivo nas plataformas digitais, está criando um novo ecossistema no futebol mundial. Jogadores como Felipe Pinheiro são peças fundamentais nessa construção, demonstrando que o torneio tem substância além do entretenimento, que existe qualidade técnica real e que os atletas envolvidos são profissionais, sérios, que merecem reconhecimento. No momento atual, Lipão se consolida como uma referência entre os brasileiros na Kings League. Suas estatísticas o colocam entre os melhores jogadores do torneio,
Mas mais importante que os números é a consistência demonstrada temporada após temporada. Não se trata de um desempenho pontual ou de alguns jogos inspirados, mas de uma presença constante entre os destaques, de uma confiabilidade que faz dele peça fundamental em qualquer equipe que defende. A história de Felipe Pinheiro nos lembra que o caminho para o reconhecimento no futebol não segue uma única rota. Enquanto alguns talentos são descobertos cedo e desenvolvidos em grandes academias, outros constroem suas carreiras gradualmente, acumulando experiência, desenvolvendo características únicas e esperando pacientemente pelo momento em que sua qualidade será finalmente reconhecida em um palco maior. Lipão passou anos aprimorando seu jogo longe dos holofotes principais do futebol brasileiro. Jogou em quadras de futsal, onde poucos estavam assistindo. Participou de campeonatos regionais sem grandes transmissões. Dedicou-se ao seu desenvolvimento, mesmo quando o reconhecimento parecia distante. Essa persistência, essa recusa em desistir do sonho, mesmo quando os caminhos tradicionais pareciam fechados, é talvez sua característica mais admirável. A Kings League surgiu como uma oportunidade que Felipe estava preparado para aproveitar. Não foi sorte, não foi acaso. Foi um encontro de talento desenvolvido ao longo de anos com uma plataforma que finalmente oferecia o palco adequado para esse talento brilhar. E quando a oportunidade chegou, Lipão demonstrou estar completamente preparado para abraçá-la. Seu sucesso na competição representa uma validação não apenas de sua carreira individual, mas de um estilo de formação que acontece todos os dias nas quadras de futsal Brasil afora. Representa a prova de que talento existe em muitos lugares além das categorias de base dos grandes clubes, e que jogadores dedicados, independentemente de onde começaram, podem alcançar níveis extraordinários de desempenho quando recebem a oportunidade certa. Para jovens jogadores que hoje enfrentam suas próprias batalhas em times pequenos, em campeonatos sem grande visibilidade, que às vezes duvidam se vale a pena continuar investindo no sonho do futebol, a trajetória de Felipe Pinheiro oferece uma mensagem clara. Continue desenvolvendo seu talento, continue dedicando-se ao seu aprimoramento, continue acreditando que seu momento chegará. O futebol está em constante evolução, novas competições surgem, novas oportunidades aparecem, e quando elas chegarem, estar preparado fará toda a diferença. A Kings League está mostrando que há espaço para diferentes tipos de talento no futebol moderno. Não é necessário ter seguido um caminho específico para alcançar reconhecimento. O que importa é a qualidade que você demonstra em campo, a consistência com que entrega performances de alto nível e a capacidade de se adaptar e evoluir conforme as demandas do jogo. Felipe Pinheiro, com sua técnica refinada, sua inteligência tática e seus números impressionantes como artilheiro e assistente, provou que merece estar entre os melhores jogadores da Kings League Brasil. Mais que isso, provou que seu caminho, construído longe dos holofotes tradicionais, foi tão válido quanto qualquer outro. E ao fazer isso, abriu portas não apenas para si mesmo, mas para inúmeros outros jogadores que seguem trajetórias semelhantes, esperando sua chance de mostrar ao mundo do que são capazes.